que eu fiz de diferente da primeira para a segunda vez que vocês passaram pela brincadeira? Deu uma dica. Deu uma dica, não é o azul. A dica foi importante, mas o que foi importante mesmo foi o reforço. Foi falar, tá certo, tá correto, perfeito, vocês são inteligentes. Isso que fez a mágica, tá? O que eu acho legal, se vocês prestarem atenção, queria que vocês pensassem nisso, é que vocês aprenderam uma lógica condicional. O que é uma lógica condicional? Uma lógica de dependência, né? Se branco, azul. Se preto, laranja. Uma lógica complexa, então. Só por base de eu falar muito bem. Eu não precisei falar nenhuma complicação, não precisei ficar dando regra nenhuma. Só por meio do muito bem, parabéns, vocês conseguiram derivar uma lógica complexa, uma lógica condicional. Tá? Interessante, né? Como o nosso comportamento funciona. Tudo que eu fiz de diferente, então, foi dar um reforço para o comportamento correto de vocês. E olha que interessante, quando vocês começaram essa brincadeira, o azul, o laranja, o preto, são todas cores, o branco, são cores diferentes. Vocês viam essas diferenças na tela? Eu não vi a diferença, nem eu. Vocês não conseguiram? Não consegui, eu estava pensando no que você estava falando, no reforço, e nem tinha. Daqui a pouco eu falo para vocês, tá? Então vocês viram, a maioria pelo menos, viu que as cores eram diferentes, etc. Isso é o que eu estou chamando de ambiente, mas esse ambiente não fazia sentido para vocês, certo? Era um ambiente, vamos dizer assim, indiscriminado, incompreensível, porque vocês não sabiam o que vocês tinham que fazer naquele momento, certo? Mas o reforçador fez com que o ambiente começasse a fazer sentido. O reforçador fez com que o ambiente passasse a ser diferencial para vocês. O ambiente começasse a ser explicável para vocês. Tá? Então, em outras palavras, o reforçador produziu conhecimento. O reforçador fez com que vocês pensassem: nossa, no branco é azul, no preto é laranja. O reforçador fez com que vocês aprendessem. Fez com que o ambiente fizesse sentido. Tá? Então é um reforçador que faz com que o ambiente faça sentido. O mais importante, é um reforçador que faz com que a gente aprenda. Sem reforçador a gente não aprende. Vocês experimentaram isso na pele. Na primeira vez vocês não aprenderam nada. Certo? O que estava acontecendo é que toda vez que o fundo era branco, eu reforçava respostas azul. E toda vez que o fundo era preto, eu reforçava respostas laranja. Foi só isso que aconteceu. Mas eu não consegui perceber. Não consegui ver. Então eu acho que prestando atenção ou nas bolinhas. Vocês não viram o fundo mudando de cor? Eu vi, mas Jura? Que interessante. não percebi. Para vocês o fundo era sempre a mesma cor, assim. Era a mesma coisa, eu estava prestando atenção na posição das bolinhas. Para mim era a posição, eu não vi. Tá. Se acontece isso com uma criança, Acontece. Lembra desse pensamento, eu vou falar exatamente sobre isso mais pra frente no curso, tá? Essa questão de que às vezes as crianças podem prestar atenção em coisas erradas. então em você e na bolinha. Não só isso, mas às vezes em outros detalhes também, tá? Em você e na bolinha, eu não consegui ver. Isso. Tem alguns cuidados que a gente toma para que isso não aconteça. Todos esses slides eu já tomei esses cuidados para que isso não aconteça, mas às vezes ainda escapa. Tá? Foi a primeira vez que aconteceu, porque essa apresentação dessa forma não foi assim desde a primeira vez, era diferente. Aí eu fui estudando minha plateia, eu já fiz isso várias vezes, eu fui estudando minha plateia até chegar num esquema que não produziria mais isso, mas ainda que já fazia muito tempo que não acontecia. Ou seja, ainda não cheguei à perfeição. Cartãozinho para avaliação depois do curso. Cartãozinho para avaliação. Fui avaliar depois do curso. Tá. Mas vou em um momento discutir esse problema. E ele de fato é um problema real quando a gente fala de crianças com transtorno invasivo, tá? Elas costumam prestar atenção em coisas que a gente não quer. E aí às vezes a gente acha que está ensinando quando na verdade não estamos. Vou falar sobre isso sim. Inclusive botar os estilos cada hora num lugar era pra isso. Ó, preto, branco. O que tem que ficar claro nessa brincadeira é o seguinte: o quanto
O mais importante é vocês terem claro que foi o reforçador que tornou o ambiente relevante, tá? Outro exemplo. Vocês estão sós, estão tristes, mas estão felizes porque foram trabalhar num local novo. Vocês acabaram de chegar num local novo. É o primeiro dia de trabalho de vocês. Vocês veem 3 pessoas que sentam perto da mesa de vocês, tá? Claro, uma pessoa é mais alta, outra pessoa é mais baixa, uma usa óculos, uma é mais magra, outra é mais gorda. Elas são diferentes. Mas em termos de conversação, de amizade, de quem é bacana e quem não é, elas são indiferenciadas, assim como preto, azul, branco e laranja eram também, certo? Aí vocês pegam e conversam com a primeira pessoa e tem uma conversa super agradável, uma conversa bacana, aquela pessoa que responde a questões, faz perguntas relevantes, super legal mesmo. Aí vocês dois, no outro dia, no dia 2 de emprego, conversam mais com a pessoa 2 e tem aquela conversa chata, aquela pessoa que só fala de si, se dá pra perceber que exagera, tá mentindo pra caramba, não deixa você falar, chato. No terceiro dia vocês conversam com a pessoa 3 e vocês têm uma conversa de elevador que não vai nem profundamente, nem é chata, mas não tem nada de interessante, certo? No 4º dia, com quem que vocês vão conversar? Claro que é com a pessoa 1, certo? Claro que é com a pessoa 1. E talvez até um dia ou outro vocês conversem com a pessoa 3, se a pessoa não estiver disponível. Mas, em geral, vocês vão conversar com a pessoa 1. Essas pessoas que eram indiferenciadas passaram a ser diferentes, passaram a ter valores diferentes para vocês em função do reforçador, da consequência que teve você estar com essa pessoa. Quando a consequência foi agradável, você repete. Quando a consequência é desagradável, você tende a não repetir, tá? Então foi a consequência que fez com que estas 3 pessoas passassem a significar coisas diferentes para vocês. E numa situação de ensino? Você tem um garoto, uma garota que já estão há algum tempo sem usar um brinquedo que elas gostam muito, e aí elas veem o brinquedo numa prateleira alta que elas não conseguem alcançar. Isso serve para crianças típicas e atípicas da mesma forma, certo? Ela vê a bola lá em cima e fala: bola. Aí você deixa ela brincar com a bola. Você fala: que bom, falou direitinho, toma aqui a bola. Aí a criança no outro dia fala: bala. Aí você: não é bala, é bola. Aí ela fala: bola. Muito bem, que legal, pode brincar com a bola. Mas pro bala, não ganha bala. No outro dia ela vê a bola e fala: carro. Novamente você fala: não é carro, é bola. Aí ela fala: bola. Muito bem, toma aqui, pode brincar com a bola. Certo? Ô caramba, tá passando muito isso aqui. O que vai acontecer depois de um tempo é que toda vez que ela encontrar com a bola, ela vai dizer bola, nem bala, nem carro, ela vai dizer bola, porque bala e carro não foram seguidos de reforço, bola foi seguido de reforço, tá? Então aquele estímulo que inicialmente podia ser ainda, ela sabe que é uma bola, sabe brincar com a bola, mas em termos de nome ainda era indiferenciado, passa a fazer sentido, passa a ser diferenciado em função do reforçador, tá? Novamente é o reforçador que ensina. E é muito importante vocês saberem disso, porque a terapia ela só funciona com bons reforçadores. Se você quer ensinar o seu filho, o seu aluno, você precisa de um bom reforçador. O tempo todo você precisa de um bom reforçador, senão não dá certo. Inclusive, eu acho que a escola regular hoje falha porque não tem reforçadores. E a escola regular falha. Isso é um fato. Oi, alguém comentou alguma coisa? Não. Existem 2 tipos de reforçadores e 2 tipos de estímulos punitivos também. Queria que vocês entendessem isso rapidinho, porque não é o foco, não vai fazer tanta diferença na prática de tentativa de escreve, mas vai fazer alguma diferença. Existem reforçadores positivos e reforçadores negativos, tá? Mas tentem associar positivo com adição e não com coisa boa, e negativo com subtração ou remoção e não com coisa ruim, senão vai dar confusão, tá? Então quando a gente fala de reforçador positivo, eu estou me referindo
determinar um reforçador por adição de alguma coisa. E quando eu falo reforçador negativo, eu estou falando de reforçador por remoção de alguma coisa. Da mesma forma, quando eu falo punição positiva, eu estou falando punição por adição de alguma coisa. E quando eu falo punição negativa, punição por remoção de alguma coisa. Positivo, adição; negativo, remoção. Não tem a ver com bom e ruim, certo? Bom, reforçador positivo então. A criança vê um brinquedo no chão, aponta para o brinquedo e fica berrando, chorando. Você deixa dar o brinquedo para ela, tá? O que tende a acontecer? Toda vez que ela quiser alguma coisa, ela acabou de aprender que berrando ela consegue. Você ensinou a ela que gritar, que berrar leva a consequências positivas. Ou seja, ela vai repetir esse comportamento. Tá? O reforçador sempre aumenta a probabilidade da resposta, tá? Que reforçador positivo por adição, porque um brinquedo que ela não podia acessar foi adicionado. Então, a adição do brinquedo, reforçador positivo. Algo que não estava lá passou a estar. Tá? O que vai acontecer? O gritar vai ocorrer mais vezes, tá? Então, no reforço positivo, algo bacana é adicionado. E, como é uma operação de reforçamento, a resposta tende a ocorrer mais vezes. Tá? Então, se um dia um aluno ou um filho seu chorou e você deu a ele o que ele queria, você dançou, certo? Tá? E ele aprendeu direitinho, você pode ter certeza. E no reforçamento negativo, é reforçamento por remoção. Então, geralmente é uma remoção de alguma coisa desagradável, né? Tá um dia frio, você coloca a blusa e reduz o frio. Existia o frio, agora o frio não existe mais. Remoção. Por isso negativo, tá? Nessa situação também, colocar uma blusa vai ocorrer mais vezes porque ela foi um comportamento bem sucedido. Você conseguiu se livrar de uma situação desagradável, tá? Então colocar uma blusa no frio para ela se livrar do frio vai ocorrer mais vezes. É um reforçador negativo, algo ruim é subtraído, é removido, e sendo um reforçador, ele aumenta a probabilidade da resposta. Tá? Também existem as punições positiva e negativa. Tem lá uma tomada, você coloca o dedo nela e toma um choque. Você não tinha o choque apareceu. Positivo porque algo foi adicionado. O que tende a acontecer é que você vai colocar o dedo na tomada menos vezes, porque você foi punido por isso. A não ser que você seja masoquista e curta um choquinho. Nesse caso, o choque seria reforçador e não punitivo. Ou seja, colocar o dedo na tomada vai acontecer menos vezes, tá? Então, na punição punitiva, algo ruim é adicionado. E a resposta tende a ocorrer menos vezes. E na punição negativa, algo tem que ser subtraído. Você tem uma regra na sua casa, não bata na sua irmã. O fulaninho vai lá e bate na irmã e você fala, tá bom, então você vai ficar tanto tempo sem brincar, não sei o que, tanto tempo sem videogame. Ele podia acessar o videogame a hora que ele quisesse, agora ele não pode mais. Então, acesso ao videogame foi removido, subtraído, por isso punição negativa, subtração do videogame. Também diminui a probabilidade da resposta e bater na irmã tende a ocorrer menos vezes, tá? Mas a gente não usa punição, porque punição tem alguns problemas muito graves. 3 principais. Primeiro, mais importante, quando você pune um indivíduo, uma criança, um adulto, um adolescente, não importa, um animal de estimação, quando você pune um indivíduo, ou quando o indivíduo é punido pela natureza, tende a gerar sentimentos ruins, medo, depressão ou frustração. Geralmente a punição está associada com sentimentos ruins. E esse é o primeiro motivo pelo qual a gente não usa punição. Mas além disso, existem outros motivos também. Quem aplica a punição começa a ficar pareado com esse sentimento ruim. Então, se você é um professor, um pai, uma mãe que pune uma criança, essa criança vai ficar com medo da punição e vai passar a ficar com medo de você também, tá? Porque você está associado com a punição. Essa é a segunda razão que a gente não usa.
Primeiro, produz sentimentos ruins. Segundo, a pessoa quem aplica a punição fica associado com esse sentimento ruim. E terceiro, porque a punição não ensina de fato o que deve ser feito. Ensina o que não deve ser feito, mas não ensina o que deve ser feito. A criança não sabe, então, o adolescente punido não sabe o que ele deveria fazer. Ele só aprende que naquele momento ele não deveria fazer aquilo, mas qual que é o correto, então? A punição não ensina. Existe ainda um quarto motivo, que é o seguinte: a punição é temporária, tá? Ela tem efeito temporário. Depois de um tempo o efeito passa e o comportamento tende a ser repetido. É por isso que, mesmo com essa regra, não bate na irmã, e você põe seu filho, seu aluno de castigo quando ele faz alguma coisa inadequada, pode até ser que pare com aquele comportamento por um tempo. Mas é só questão de passagem do tempo, alguns dias, algumas semanas, até que aquele comportamento volte a ocorrer. Quando o efeito da punição passa, o comportamento volta a ocorrer. Como uma alternativa não foi ensinada, ele continua emitindo um comportamento inadequado. Então essas são as 4 razões, tá? Sentimentos ruins, nós ficamos pareados com sentimentos ruins, a punição não ensina o que é adequado e tem efeito temporário, certo? Então, realmente, a gente não usa punição na análise do comportamento, a gente só usa reforçamento, de preferência reforçamento positivo. Existe ainda uma outra possibilidade de consequência, que é a extinção. A extinção é quando a gente se comporta e nosso comportamento não produz nada, não dá em nada, não conseguimos nada com o comportamento. Ou simplesmente quando a gente deixa de reforçar um comportamento. O que tende a acontecer com o comportamento que não funciona é que ele deixa de ocorrer também, certo? Então a gente dá o brinquedo no chão, a criança grita, até então ela é reforçada e vocês falam: não vou mais reforçar esse comportamento inadequado, vou colocar em extinção. Agora, de repente ela gritava, recebia, agora ela grita e não ganha nada. O que tende a acontecer é que esse comportamento diminui e vai deixando de ocorrer, tá? A extinção faz com que a resposta vá desaparecendo. E vocês passaram por isso aqui. Da primeira vez que vocês passaram pela brincadeira do azul e laranja, vocês até começaram se comportando, bastante gente se comportando. Mas como vocês não receberam um reforçador, rapidinho vocês pararam de se comportar. Aí eu ainda brinquei: vamos lá, participa que é de graça. Vocês voltaram a se comportar, mas rapidinho deixaram de se comportar de novo. Porque vocês não estavam sendo reforçados, tá? Sem reforço, o comportamento deixa de ocorrer. Só que tem um problema, a extinção. Quando a gente vai aplicar a extinção, existe um problema. Existe o que a gente chama de boom da extinção, ou extinction burst, que é o seguinte: é verdade, o comportamento deixa de ocorrer, mas antes disso, ele piora. Ele acontece muito mais, com muito mais frequência. Se uma criança está na loja de brinquedo, consegue o brinquedo que ela quer chorando, tá? Um dia vocês falam: agora eu fui no curso lá do Robson, ele falou que eu não devo mais reforçar comportamento inadequado, não devo mais reforçar choro. Vou colocar o choro em extinção. Aí beleza, a criança começa a chorar, não ganha o brinquedo e você fala: ok, eu sei que não devo reforçar, o comportamento vai desaparecer. Mas existe esse extinction burst. A partir do momento que a criança percebe que chorar não dá mais certo, ela começa a gritar, a chorar muito mais alto. Aí você começa a ficar com vergonha lá na hora, na loja, e cede. Agora você ensinou para o seu filho, para o seu neto, para o seu filho, para o seu aluno: não basta chorar, você tem que gritar, tá? Aí, no outro dia, vocês vão de novo na loja e falam: dessa vez eu vou até o fim. A criança começa a chorar, você fala: não, chorar eu já passei por isso, eu sei, eu não vou deixar. Ela começa a gritar: já passei por isso também, não tenho mais vergonha, minha cara é de pau. Aí a criança começa a jogar as coisas no chão. Aí você fala: e ela vai quebrar as coisas da loja, vai ter que pagar tudo. O que você faz? Cede. Aí você acabou de ensinar para a criança: não basta chorar, não basta gritar, tem que quebrar. Certo? Por isso que a extinção pode ser um problema se você não tem consciência disso. Tá? Eu sempre falo para os pais e profissionais: se um dia vocês forem aplicar o procedimento de extinção, vocês precisam entrar para ganhar, porque se vocês desistirem no meio, é pior.
Desistir no meio torna o comportamento mais forte. Ou você coloca a extinção até o fim e aguenta o grito e aguenta até derrubar as coisas, ou nem começa, certo? Existem algumas alternativas para a gente fazer junto com a extinção, mas não é o foco. Se der tempo eu falo para vocês depois. Vamos focar mesmo em tentativa discreta, tá? Esse já é importante para tentativa discreta. Quando a gente faz esse procedimento de tentativa discreta, é um ensino, vocês vão ver, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas é um ensino muito rápido e a gente apresenta unidades de ensino, a gente apresenta ensino com muita frequência, às vezes 3, 4 vezes por minuto quando dá tempo, tá? Então é bastante coisa por minuto de tarefas sendo apresentadas. Geralmente, quando a gente está com um aluno inicial, não importa se ele é adolescente, adulto ou criança, quando ele está começando a fazer os procedimentos com a gente usa o que a gente chama de reforçamento contínuo. Toda vez que o nosso aluno emite uma resposta ou ele executa uma tarefa corretamente, a gente reforça. Se a gente conseguir 3 vezes por minuto, ele vai ser reforçado nas 3 vezes, tá? Mas o nosso objetivo é que, com o tempo, a gente não precise de tanto reforçamento. A gente começa a retirar o reforçamento, começa a apresentar ele com menos frequência. Em outras palavras, a gente começa a fazer o que a gente chama de reforço intermitente. Reforço intermitente é, às vezes eu reforço, às vezes não. Tem vários esquemas de reforçamento intermitente. O que importa mais para a tentativa discreta é o esquema por razão. A gente define que a cada tantas respostas vai existir um reforçador, né? A gente pode começar a definir que agora não vai ser a cada resposta que o reforçador vai aparecer, vai ser a cada 2 respostas. Então o indivíduo tem que dar 2 respostas corretas para receber o reforçador. Depois ele tem que dar 3 respostas corretas para receber o reforçador. 4 respostas corretas. Mesmo se ele solicitar esse reforço, porque às vezes acontece que vira uma estereotipia, né? O reforço. Se você reforça contínuo sempre, então ele termina uma atividade e ele pede um reforço, né? E aí como é que você faz essa passagem para o intermitente? Se ele pede, tipo, falando mesmo, quero? Ou com gesto, tipo, se você fala toca aqui, ou parabéns, ele pede. Porque a gente fez o contínuo. Você começa com 2 e fala para ele, espera um pouquinho que você já vai ganhar, não tem outro jeito. É isso. Não tem magia, não. É a mesma coisa que acontece quando a criança sempre faz um estímulo com comida. Você vai diminuindo. Isso? Isso. Você acerta, você dá uma bolacha inteira. Na segunda vez você dá uma Nunca eu dou uma bolacha inteira. Um exemplo só. Tá. Mas é isso. Oi. Ah, tá. Existem 2 formas de tirar o reforçador. Uma é diminuindo a intensidade dele, como vocês perguntaram, né? Você começa com o reforçador super intenso e reduz a intensidade, mas o mais frequente é a gente reduzir a frequência de aparecimento mesmo do reforçador, tá? A gente geralmente faz um esquema de fichas, que a gente chama. A gente começa a acostumar o nosso aluno que para receber o reforçador ele precisa acumular fichas, como se fosse o dinheiro, tá? A gente faz isso por esse esquema de razão. Acostuma ele inicialmente, toda vez que ele responde corretamente, ele ganha uma ficha e a ficha pode ser trocada pelo reforçador. Depois de um tempo, acostuma ele que ele recebe 2 fichas e aí as 2 fichas são trocadas pelo reforçador. E assim vai. Até que a gente chega com alguns alunos a 10 fichas. Ele precisa de 10 fichas para receber o reforçador. Agora sim, a gente sempre faz um reforçador. Eu vou falar mais sobre reforçadores daqui a pouco, aí eu explico isso, tá? O que acontece é que quando você reforça intermitentemente, quando você reforça só de vez em quando, o comportamento, se você faz o procedimento direitinho, né, o comportamento tende a ficar mais forte, tá? Isso pode ser bom ou ruim. Se você está reforçando birra intermitentemente, a birra vai ficar mais forte e mais difícil de ser extinguida. Igual o exemplo que eu dei agora da loja de brinquedos. Mas se você usa o reforçamento intermitente direitinho para ensino, para acertos numa tarefa de ensino, o que tende a acontecer é que o seu aluno vai se manter mais tempo comportando corretamente, mesmo sem receber o reforçador toda hora, tá? Então isso pode ser bom ou ruim dependendo de como você aplica, tá? Essa história de dar o reforçador só de vez em quando, a gente chama de reforçamento intermitente. Vou falar mais um pouco sobre consequências sobre reforçadores, porque são muito importantes para nós. Diga.